Meus amigos, quem é deste canal já há algum tempo já me ouviu falar, já me viu e ouviu falar várias vezes sobre o seguinte, sobre a força que ainda tem, mesmo em um momento em que estão tão bombardeadas as instituições americanas, norte-americanas. As instituições dos Estados Unidos foram feitas e foram lapidadas para que elas resistissem ao caráter humano, ao governante ou aos parlamentares de ocasião. É bem verdade que, principalmente após a ascensão do Barack Hussein Obama, as instituições americanas, de resto, muitas coisas da vida norte-americana realmente foram sendo fragilizadas, mas ainda assim o feixe institucional norte-americano é inigualável com qualquer outra nação moderna, nação contemporânea, vamos dizer assim, em relação ao Brasil. É interessante porque, veja, apenas uma pequena divagação de 30 segundos ainda sobre nessa introdução. Esse comparativo, se formos assim fazê-lo, entre o que estamos passando agora no Brasil e o que se verifica ainda nos Estados Unidos, resta evidente o que eu estou aqui argumentando. Do lado brasileiro, estamos vendo como temperamentos e caracteres de ocasião, diante de instituições extremamente frágeis, como são as nossas, as brasileiras, esta combinação tupiniquim, nós estamos vendo no que dá. Infelizmente, termos instituições frágeis, a mercê, portanto, de caracteres de homens com um ou outro caráter muito complicado. Estamos indo para o buraco. Nos Estados Unidos, lá também os habitantes e os governantes são seres humanos, tão imperfeitos quanto os daqui, entretanto, a forma como foi desenhada e lapidada, as suas instituições protegem, pelo menos naquilo que, nos pilares fundamentais, a permanência e o segmento da democracia norte-americana, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Ainda há de resistir, por conta das instituições fortes. É bem por isso que, independente do desgoverno também que foi tomando conta dos Estados Unidos após o primeiro, segundo governo Obama, teve o respiro do Trump, mas depois o sistema reagiu e colocou um homem praticamente inválido, supostamente na presidência da República. Quem mandava por trás, e ainda manda, eram os seus ventrílocos. O Biden era um boneco. E agora estão preparando aí a tiracolo esta Kamala Harris para continuar a empreitada da chinificação dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós também estamos aí nesse caminho, nessa toada de chinificação da nação brasileira. Bom, agora, ainda que no governo Biden eles estejam passando por isso lá nos Estados Unidos, as instituições são muito fortes. E ainda em meio ao governo Biden, sob a ameaça de um governo da Kamala Harris, o que significará colocar uma placa imensa no espaço aéreo de Washington, visitem rapidamente, porque este país acabará se a Kamala Harris se tornar presidente. Ainda assim, porquanto as instituições lá são fortes, ainda funcionam e se preocupam com os abusos contra a liberdade de expressão e contra os direitos fundamentais, inclusive abusos praticados contra outros povos, contra outros países. A exemplo da recentíssima carta elaborada e publicada pela Embaixada Norte-Americana no Brasil, manifestando profunda preocupação com os descaminhos que algumas decisões judiciais emanadas de um certo superministro, de uma certa Suprema Corte, aqui no Brasil, essas decisões que vêm realmente fazendo o Brasil descendo a ladeira. Esta carta da Embaixada Norte-Americana, a mesma Embaixada Norte-Americana que durante o pleito eleitoral de 2022 ajudou
na volta do cachaça. Isso está em matéria da Financial Times. Leiam. Tem mais de um ano essa matéria. Foi detalhado como o Pentágono, o governo Biden, a CIA, a embaixada norte-americana aqui, inclusive o Barroso foi pedir ajuda ao embaixador norte-americano de então para fortalecer. É por isso que o Barroso disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Até hoje se pergunta: nós quem, Barroso? E derrotaram como, Barroso? É uma pergunta que hoje eu vejo o senhor Sepúlveda, que eu admiro muito, fazendo por aí, mas que eu já faço aqui há mais de um ano também. Nós quem, Barroso? O juiz que tem lado, e o lado dele não é o lado dos mais de 100 milhões de manés, que é a maioria da população brasileira, né? De manés. Mas vejam, eu estou falando da embaixada norte-americana, das instituições norte-americanas, estou falando do Barroso, estou falando do outro ministro poderoso, estou falando da instituição a qual eles pertencem. Isso tem um porquê. Estamos nos aproximando do dia 7 de setembro, aquele movimento que vocês sabem o quê. Estamos vendo aí o embate, para nossa surpresa geral no Brasil, um magnata estrangeiro. Claro, ele tem os interesses comerciais dele, mas, e talvez até por isso, isso há de servir aos brasileiros de bem, que esse embate do Alexandre de Moraes com o homem do quilate e do poderio do Elon Musk sirva, Deus queira, para que se aplique a verdadeira justiça em favor do povo, em favor do povo, em favor do povo. Aliás, um amigo, provavelmente até um colaborador do Elon Musk, vocês sabem, é o Jordan Peterson, um dos maiores psicólogos do momento no mundo, e talvez certamente aquele psicólogo que mais fala para as pessoas do mundo. O Jordan Peterson, ele tem ali uma proximidade com o Elon Musk, é um homem de bem, o Jordan Peterson. Provavelmente até esteja tratando o Elon Musk. O Jordan Peterson tratou também até o Cristiano Ronaldo, dentre tantas figuras no mundo inteiro. E o Jordan Peterson aconselhou publicamente, recentemente, ao Elon Musk, neste embate do Musk com o Moraes. O Jordan Peterson disse o seguinte: tenha cuidado, trata-se de um homem de caráter muito obscuro, obscuridade do mal, disse um psicólogo, um cientista, em relação ao nosso Supremo Ministro. Mas o Musk provavelmente não tem medo de cara feia. Ninguém chega onde o Musk chegou tendo medo de cara feia. Tenha cabelos ou não esta cara feia, não é verdade? Bom, e aí? O jornal O Globo, por meio da Malu Gaspar, uma de suas colunistas, repercutiu o clima no STF após a divulgação desta carta elaborada e publicada pela embaixada norte-americana no Brasil. A Malu Gaspar, do jornal o Globo, diz que o clima entre os ministros do STF após esta carta do governo norte-americano é um clima de temor. É um clima de pavor, que os ministros estão achando que um pouco mais, sobretudo porque também temos o contexto de eleições norte-americanas, e isto está virando um debate que está entrando, em certa medida, entendam bem, está entrando em certa medida os republicanos no Senado norte-americano, na Câmara Federal norte-americana. Os republicanos estão apontando que isso que está acontecendo aqui no Brasil, os frutos perversos que estamos colhendo aqui, foi plantado em 2022 com o apoio dos democratas do governo Biden. E é por isso que também a embaixada se vê forçada, claro, o governo Biden, a agir e a pontuar com rigor a respeito dessas coisas que estão acontecendo no Brasil. Vejam, segundo a Malu Gaspar, os ministros temem que, doravante, nos próximos meses, até novembro e dezembro,
o Brasil e autoridades do STF e autoridades do governo brasileiro, principalmente o Alexandre de Moraes, passem a sofrer sanções aplicadas pelo governo norte-americano, a exemplo de confisco de bens, a exemplo de suspensão de passaporte, cassação de passaporte, etc. Toda uma série, de fato, de, vamos dizer, sanções norte-americanas para cima de interesses brasileiros e principalmente para cima de autoridades, inclusive do Supremo, que os americanos, as instituições americanas julgarem que passaram do ponto e estão fazendo um desserviço à democracia internacional. Isso foi dado pela Malu Gaspar, do jornal o Globo, que na maioria das vezes está extremamente sintonizado e braços dados com o Supremo Tribunal Federal. Está aqui a matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha, a respeito desta carta da Embaixada Norte-Americana, que, segundo essa colunista de O Globo, está deixando os 11 ministros do STF e seus gabinetes em temor. Em temor. Talvez eles estejam começando a verificar que mexeram com, como se diz por aí, moribundo perigoso. Embaixada dos Estados Unidos diz monitorar a situação entre STF e X, o antigo Twitter. Diz o Metrópolis, Embaixada americana diz em nota monitorar impasse e defendeu a liberdade de expressão, viu, STF, como pilar fundamental em uma democracia saudável. Isso aí, estamos todos de acordo. Quer dizer, nem todos. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou estar monitorando o imbróglio envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o X, rede social que tem sede em território norte-americano e pertence ao bilionário Elon Musk. A declaração foi dada pela Embaixada em nota após o Metrópolis questionar o Departamento de Estado americano na quinta-feira sobre a ameaça do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de banir o X no Brasil. Em resposta à reportagem, a Embaixada Americana no Brasil não só detalhou monitorar a situação entre o STF e o X, como também saiu em defesa da liberdade de expressão, como, aspas, para a Embaixada Norte-Americana, que representa, portanto, a opinião do governo norte-americano, a liberdade de expressão é pilar fundamental em uma democracia saudável. Olha aí a manifestação com aspas dessa nota da Embaixada Norte-Americana que estaria deixando o STF com medo. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando, quem está dizendo a própria Embaixada, está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Por política interna, não comentamos decisões de tribunais ou disputas legais. Mas a nota, ela extrapolou um pouco a sutileza, às vezes quase esvaziada, da educação diplomática. Ela foi expressa, e não podia ser diferente, em defender a importância da liberdade de expressão como pilar fundamental de uma democracia saudável. A nota foi enviada nesta sexta-feira em meio à expectativa de que Moraes suspenda as atividades do X após o dono da rede social, enfim. É isso. Isso aí foi no dia da nota. Agora, nas últimas horas, a Malu Gaspar veio com esta nota, ela colheu isso junto às fontes que ela tem no STF, que os ministros estão em polvorosa, estão com medo mesmo de que eles, e principalmente o doutor Xandão, sofra consequências impostas pelo governo norte-americano por conta desta cruz que o doutor Moraes assumiu para si, de fazer coisas exóticas para proteger a democracia, que ele, tal qual alguém que tem mania de perseguição, ou sofre de síndrome do pânico democrático, ele passou a achar que a democracia está em constante perigo. Ele tem um conceito muito próprio de democracia e um conceito muito próprio também de ameaçadores da democracia. Que Deus proteja a América, que Deus proteja o Brasil. E, como diria o Trump, faça o Brasil livre outra vez, né? Meus amigos, deixem seu like,
se inscreva no canal, se inscreva como membro do canal, vá à aba Seja Membro, compartilhe esse vídeo, falta menos de 1.500 pessoas para atingirmos a marca que vamos comemorar com todos vocês de 100 mil inscritos aqui no canal. Vá aqui no primeiro comentário fixado a uma chave Pix para você colaborar com o canal, com a manutenção material do canal, porque saco vazio não fica em pé. Os microfones do canal, as luzes do canal, tudo isso precisa melhorar também.